Graça e paz, aqui é o pastor Paulo Gregório. Seja muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, ao segundo vídeo do SIB, Seminário de Interpretação Bíblica, que começou ontem, dia 25, terça-feira, e vai até o dia 28, sábado. E cada dia um vídeo, cada dia uma aula com conteúdo poderoso, conteúdo maravilhoso, que vai realmente transformar a sua visão da interpretação da palavra de Deus. Este já é o segundo vídeo, e no vídeo de ontem nós podemos observar, o que nós falamos no vídeo de ontem foi o principal obstáculo que impede a maioria das pessoas de aprender as regras da interpretação bíblica. E também eu falei sobre uma das regras fundamentais de interpretação da Bíblia, cujo desrespeito produz as maiores heresias. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pause esse, clique no botão que está aqui abaixo, no link que está aqui abaixo, assista primeiro, inicialmente o primeiro vídeo, e depois que assistir o primeiro vídeo, assista esse. Assim, na sequência correta, vai te ter mais sentido a aula de hoje. Então é isso daí. Bem, nesta aula, na aula de hoje, você vai descobrir como ter uma compreensão fiel e profunda do texto que irá enriquecer o seu conteúdo bíblico, como que você pode interpretar corretamente uma passagem bíblica que você está estudando, e assim você se aprofundar no texto, e você vai estar enriquecendo o seu conteúdo bíblico para você mesmo, para edificar a sua própria vida, como também para você utilizar nas suas ministrações, sejam pregações, estudos bíblicos, palestras, aconselhamento. Isso porque você irá conhecer 3 ferramentas facilitadoras do processo de encontrar o significado literal da passagem bíblica. Lembra que no vídeo de ontem nós deixamos muito bem claro que é importante que a interpretação bíblica comece respeitando esta regra. Descobrir qual é o significado literal pretendido pelo escritor, que seria compreendido pelos seus leitores em primeira mão. Então, você vai conhecer 3 ferramentas que vão facilitar de uma maneira maravilhosa esse processo para você encontrar o significado literal da passagem bíblica que você está estudando. Também eu vou demonstrar mais alguns exemplos. Eu citei alguns exemplos de interpretação, falei de enganos, de erros cometidos e demonstrei a forma correta da interpretação daquelas porções bíblicas. E hoje também vou trazer aqui mais alguns exemplos da identificação do sentido literal das passagens bíblicas, para você perceber o quanto o meu método descomplicador da hermenêutica irá capacitar você na interpretação correta da Bíblia. Bem, conforme eu fiz hoje, vou desligar minha câmera para que você não tenha distrações e você foque exclusivamente na aula. Combinado? Então vamos lá? Pronto. Então vamos lá. Sabe o que significa esta imagem abaixo? Quer dizer que ela está relacionada com esta outra imagem aqui. Então fica tranquilo, porque daqui a pouco eu vou estar esclarecendo o que significam essas imagens. Tem muito a ver com o conteúdo da aula de hoje. Daqui a pouco você vai entender. Bem, conforme eu prometi, eu vou dar mais alguns exemplos de como o ato de discernir qual o sentido original pretendido pelo escritor da passagem bíblica estudada amplia a visão do texto bíblico. Abre uma janela tremenda, você vê várias coisas, você abre completamente assim, de uma maneira maravilhosa, abre a sua compreensão daquele texto e, claro que ao mesmo tempo, você se aprofunda na essência da palavra de Deus. Bem, o primeiro exemplo que eu vou estar utilizando nesta aula é de Mateus 10, versículos 7 e 8. E, indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Bem, alguns usam erroneamente esse texto para justificar que não se deve cobrar pelo ensino de algumas atividades feitas na obra do Senhor. Por exemplo, aulas de música, de canto, de teologia, de artes, etc. Entretanto, esses tais espertinhos ou aproveitadores que querem tudo de graça, se esquecem
que música, teologia, arte e outras coisas semelhantes não são aprendidas de graça. Quem sabe, quem vai ensinar, pagou o preço para aprender. Quando você utiliza o meu método descomplicador da hermenêutica, você descobre a interpretação correta do texto, que revela o sentido literal que o evangelista Mateus está se referindo. Ele quer dizer que o Senhor Jesus ensinou que não se deve cobrar pelo poder que ele, o Senhor Jesus, havia dado aos apóstolos, ou seja, pelas curas e milagres que os discípulos haviam recebido pela ação da graça de Deus. Graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens, e por isso eles não poderiam cobrar. Utilizando o meu método descomplicador da hermenêutica, você irá encontrar mais bases bíblicas para esse princípio. Jeremias 22:13 é outro texto que condena sob maldição divina quem se aproveita do seu próximo sem lhe dar o devido pagamento. Diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então veja que existe uma maldição divina para aquela pessoa que utiliza os serviços de alguém e não dá o pagamento conveniente, o pagamento correto para o trabalho daquela pessoa. Portanto, quem deseja aprender de graça, vá buscar no YouTube. Só que vai descobrir que aquilo que é de graça, na verdade, é de baixa qualidade, está incompleto, ele terá que assistir dezenas ou centenas de vídeos diferentes, espalhados e desorganizados, se defrontar com muitas contradições entre os diversos autores. Portanto, você já percebeu que buscar material gratuito na internet é uma grande perda de tempo para tão pouco resultado. Qual é o perfil daqueles que só querem material gratuito? Bem, são aqueles que são medíocres, ou seja, estão na média ali, não passam daquilo. Não crescem em nenhuma área de suas vidas, sim, porque essa sua atitude mental, ela tem ação em todas as áreas da sua vida e bloqueia todas as áreas da sua vida. Então essas pessoas são extremamente críticos, criticam os outros e, na verdade, eles são invejosos. São aqueles que culpam os outros pelos seus próprios fracassos e, por isso, estão com suas vidas paralisadas materialmente, espiritualmente, em seus relacionamentos, ou seja, a sua vida está bem enrolada. Através do meu método descomplicador da hermenêutica, você irá encontrar mais textos bíblicos para confirmar esses princípios. Por exemplo, Provérbios 3:13 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Destacando que adquirir é igual a comprar, pagar o preço. Mateus 13:45-46 é o próprio Senhor Jesus quem diz: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, novamente, nós estamos vendo que a valorização daquilo que realmente tem valor, aquilo que é precioso e que muitas vezes está escondido aos olhos da maioria. No caso deste homem negociante de boas pérolas, ele encontrou uma pérola que tudo indica que as pessoas não percebiam, o próprio vendedor não percebia quão valiosa é aquela pérola, mas ele foi lá, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola porque ele sabia que aquela pérola lhe daria um grande lucro. Então pode ser que muitas pessoas tenham ridicularizado ele, por estar investindo dinheiro numa coisa que não tinha valor, mas ele sabia qual era o valor daquilo, e por causa disso ele vendeu as suas posses para comprar aquela pérola. Isso quer dizer o quê? Que quando ele vendeu aquela pérola pelo valor justo, ele teve muito dinheiro e pôde recuperar muito mais do que ele investiu. E assim, através do meu método, você elabora outros princípios bíblicos. Por exemplo, o sábio sabe que o verdadeiro conhecimento não é de graça, e por isso ele investe o que for necessário, pois sabe que esse é o caminho que verdadeiramente agrega valor. É o caminho que verdadeiramente vai acrescentar valor para a sua vida. Outro princípio: verdadeiros tesouros são reconhecidos apenas pelos sábios, que investem o necessário para adquiri-los.
Assim, utilizando o meu método descomplicador da hermenêutica, você pode retirar essa aplicação desses princípios bíblicos, ou seja, tem aqueles princípios bíblicos e agora vamos tirar aplicações práticas. Essa é uma delas. Os aprendizados que verdadeiramente agregam valor têm o seu preço, pois quem os produz pagou o preço por esse conhecimento. Investiu tempo e dinheiro para obter o conhecimento e adquirir a habilidade. Investiu tempo e dinheiro para organizar todo este conhecimento em um processo didático eficiente, organizado, onde todas as informações necessárias estão reunidas em um só lugar. Vamos para um segundo exemplo? Números 13, 31 a 33. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Certamente você conhece essa passagem bíblica que fala dos 12 espias, 12 espiões que foram enviados por Moisés para examinar a terra prometida. 10 vieram com esse relatório negativo e apenas 2, Josué e Caleb, vieram com relatório positivo. Mas vamos ver aqui alguns pontos obscuros nesta passagem. Que negócio é esse de uma terra que comia os seus moradores, né? Será que o terreno daquela região se abria e engolia as pessoas? Gigantes com mais de 17 metros de altura? Sim, é a proporção de gafanhoto para um homem de 1,75. Vai dar um homem com 17 metros de altura. Então, aqueles espias estavam se considerando como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Então, era mais ou menos isso daí. Quando utilizamos o meu método descomplicador da hermenêutica, descobrimos o significado literal desse texto. Terra que consome seus habitantes, eles estavam querendo dizer que era uma região com muitas guerras entre as nações. Então, aquela região, eles estavam constantemente guerreando um contra o outro, e por isso que eles diziam que era uma terra que consome seus habitantes. E essa expressão deles, éramos como gafanhotos aos seus olhos, isso quer dizer que aqueles 10 espias judeus projetaram a sua própria visão de pequenez. Eles que se enxergavam como incapazes de enfrentar aqueles povos, imaginavam que os cananeus os viam de igual maneira. Vamos corrigir aqui que eles não eram espias judeus, eram espias israelitas. Só depois ali, muitos anos, séculos à frente, que eles foram considerados judeus, mas isso é uma longa história. Então, nessa época, eles eram chamados de israelitas. Então, os 10 espias israelitas projetaram a sua própria visão de pequenez. Eles que se enxergavam como incapazes de enfrentarem aqueles povos e imaginavam que os cananeus os viam de igual maneira. Então, eles tinham essa impressão. Não era que os cananeus consideravam eles como gafanhotos, nada. E eles exageraram tremendamente, eles se diminuíram tremendamente diante daqueles homens. Eles viram, a maioria eram homens, talvez, provavelmente mais altos que eles, e tinham ali alguns gigantes, mas não quer dizer que eles eram como gafanhotos, né? Que eles não eram nessa proporção aqui. Isso foi um exagero deles. Então, através do meu método, você encontrará o significado literal desse texto. Eu o utilizei para retirar esses princípios. A nossa condição de enfrentarmos os desafios depende de nossa visão de nós mesmos. Ou seja, se a nossa visão sobre nós mesmos for uma visão positiva, então nós vamos ser fortes. Agora, se a nossa visão sobre nós mesmos é uma visão negativa, eu não posso, não tenho recursos, não consigo, então nós não iremos conseguir. Outro princípio, a falta de confiança nas promessas de Deus nos faz aumentar o tamanho das dificuldades e diminuir a nossa capacidade de vencê-las. Através do meu método, agora você pode retirar aplicações desses princípios, como por exemplo, se você acreditar que é incapaz, você será incapaz.
Se você acreditar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu, você se sentirá capaz e conseguirá. Se você examinar as circunstâncias pelo ponto de vista humano, somente enxergará impossibilidades. Por isso, aprenda a olhar suas circunstâncias do ponto de vista de Deus, e assim você somente verá possibilidades. Aleluia, glória a Deus. Essa é a visão que o servo de Deus, que acredita, que confia em Deus, deve ter diante das suas circunstâncias, diante dos desafios que ele se defrontar. Sabe o que isso significa para você que está aqui assistindo esse vídeo? Bem, eu vou aplicar na sua vida, você mesmo, você que está me ouvindo aqui, que está comigo nesse vídeo. Eu vou aplicar na sua vida esse princípio. Acredite que através do meu método descomplicador da hermenêutica, você se tornará um habilidoso e competente intérprete das Santas Escrituras, porque essa é a vontade do Senhor sobre a sua vida e ministério, que você compreenda a sua palavra. Aquilo que você não compreendeu nos livros complicados ou nas aulas do curso teológico, você irá compreender através do meu método. E eu garanto que você irá aprender. Irei falar mais sobre essa garantia, como é que eu garanto isso, no próximo vídeo. E assim, você dará um ponto final nessa história de frustração em sua vida. Irá parar de se sentir indigno por não compreender a Bíblia. Irá deixar de se sentir inferior aos demais, pois verá em sua própria vida e ministério o desenvolvimento desse talento maravilhoso que é interpretar profundamente a palavra de Deus. Por isso, eu posso afirmar isso com toda a convicção, me baseando no chamado de Deus em minha vida. Eu tenho certeza do meu chamado divino para ajudar meus irmãos e minhas irmãs em Cristo a desenvolver os seus talentos na obra do Senhor, porque eu tenho confirmações em minha vida desse chamado que eu tenho recebido de Deus. Tenho testemunhos e relatos de pessoas, muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que foram abençoadas através do meu ministério de ensino. É por isso que eu me dedico ao ensino bíblico teológico, como este agora, que é capacitar meus irmãos a interpretarem corretamente e aprofundadamente a palavra de Deus. Uma das marcas do meu ministério de ensino é a minha didática, que facilita o aprendizado no passo a passo, que descomplica o complicado e que simplifica a aplicação na prática daquilo que ensino. Veja esses depoimentos de alunos. O Iremar Lopes, de Salvador, Bahia. Ele me mandou essa mensagem por WhatsApp. Aprendi muito com este curso. Conhecer você está sendo uma bênção para a minha vida. Como disse, seu curso é viciante. Quanto mais assistia às aulas, mais dava vontade de ver as próximas. Também da Itageira Silva, obreira ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não sabia. Hoje eu consigo ler, entender e transmitir aquilo que o texto está me mostrando. Faz a diferença. Agradeço primeiramente a Deus e depois ao professor Paulo, que abriu este caminho para nós. Deus te abençoe. Outra mensagem do João José Quintino. Bom dia para todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, apesar de eu não estar nem na metade desse curso, já quero parabenizá-lo pela existência do mesmo. Estou estudando com calma e confesso que estou amando. No final da semana passada, eu pude assistir à pregação temática que o professor Paulo Gregório postou nessa comunidade e confesso que fiquei maravilhado com a mesma. Comentei com a minha esposa e prometi para ela que vamos assistir juntos da próxima vez, pois ela é muito edificante. Isso prova para todos nós que não estamos nas mãos de um charlatão, e sim de um professor de verdade, que dedicou bastante tempo da sua vida debruçado nos livros de homilética, e agora eu falo de hermenêutica e tantos outros, de teologia, se especializando para depois realizar o trabalho que realiza hoje com segurança. Estou falando isso porque as redes sociais estão cheias de enganadores ganhando dinheiro sem ter qualificação profissional alguma. Esses depoimentos também refutam um mito
que algumas pessoas ainda possuem contra curso online. Eu dou aulas presenciais desde 1995 e em 2014 comecei meus cursos online. E o resultado é que atingi muito mais pessoas de maneira online. Umas 5.000 pelo menos, mas é muito mais. Com excelente aproveitamento. Evidentemente, nos cursos online tem que haver um comprometimento do aluno, pois não terá ninguém lhe cobrando. As vantagens do online: assistir a hora que desejar, quantas vezes quiser, podendo repetir, pausar, retornar e avançar. É algo que no curso presencial ele não pode fazer, mas no online você pode fazer. Agora, conforme prometi no início deste vídeo, vou revelar as 3 ferramentas essenciais para você descobrir o significado que o escritor pretendeu dar ao texto bíblico. Esta é a função daquele que pretende interpretar um texto bíblico. Descobrir qual o significado original, o que o escritor queria dizer literalmente com aquilo que ele estava escrevendo e que os seus leitores de primeira mão entenderiam perfeitamente. A primeira ferramenta essencial é o velho e esquecido dicionário de português. Sim, velho e esquecido dicionário de português. Por incrível que pareça, um grande número de erros de interpretação da Bíblia acontece simplesmente porque a pessoa desconhece o significado da palavra em nossa língua. Eu já tive o desprazer de acompanhar estudos, palestras, pregações em que a pessoa errou, né? Ela não sabia o significado de uma palavra e ela não foi buscar o significado daquela palavra, ela supôs, né, o significado de uma palavra e aquela palavra era foi a base do seu estudo, daquele ponto da pregação, e ela estava completamente errada. E o que acontece? Quando a pessoa comete um erro desse, hoje o nível de escolaridade da igreja está elevado. E o que acontece? As pessoas vão perceber que ele escorregou feio numa interpretação tão fácil de uma palavra no português. E o que acontece? Por causa desse erro, ele vai cair em descrédito diante da igreja. E pode ser que ele vá falar muitas coisas boas naquela pregação, mas a igreja vai tender a ignorar. Ele vai cair tremendamente no conceito da igreja. Então, a primeira ferramenta essencial é o velho e esquecido dicionário de português. A segunda ferramenta essencial é um bom dicionário bíblico, exatamente. Veja que eu não estou recomendando comentários bíblicos, estou recomendando ferramentas de pesquisa de significado de palavras. O dicionário de português, nós vamos procurar entender as palavras normais da nossa língua, porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico e em grego, mas nós temos em mãos o quê? As versões, as traduções do hebraico e do grego. Então, elas estão escritas em português, né? Nas nossas mãos estão em português. E o que acontece? Se nós não entendermos o significado da palavra em português, nós não vamos entender o significado daquela porção da Bíblia. E para aquelas palavras que são próprias do texto bíblico, para que nós possamos compreendê-la, nós não vamos encontrar o significado dela no dicionário de português. E às vezes é a mesma palavra, mas no sentido bíblico tem outro significado. Então é por isso que nós também precisamos do dicionário bíblico. Primeiro o português e depois o dicionário bíblico, para descobrir o significado das palavras, termos e expressões utilizados na Bíblia. Então esta é uma ferramenta muito importante. 2 ferramentas essenciais: o dicionário de português e um bom dicionário bíblico. E aí tem para vários tamanhos de bolso. Existem aqueles baratinhos, claro que com poucos verbetes, e existe aqueles que tem muito mais conteúdo, muito mais verbetes, e é claro, eles vão ter um custo mais elevado. Mas eu quero te recomendar a você já se programar para comprar. Se você quer, se você deseja, pretende interpretar a palavra de Deus, você precisa ter
não somente um, mas mais de um bom dicionário bíblico, mas comece adquirindo o primeiro, mesmo que seja aqueles mais simples. Adquira o seu dicionário bíblico. E qual que é, então, a terceira ferramenta indispensável para a interpretação de uma passagem bíblica? É um manual de usos e costumes dos tempos bíblicos. Sim, porque se nós não entendermos, eu vejo tanta gente cometendo erros absurdos, tanto em não saber o significado de uma expressão bíblica, como não saber o significado de um costume do tempo bíblico. Tem muita gente, a maior parte dos pregadores, dos professores, que eles escorregam em tentar interpretar um texto bíblico usando como parâmetro os usos e costumes do nosso século, da nossa nação, onde nós estamos. E os usos e costumes variam pelo tempo e variam também de acordo com a região e o local onde está. Então, não tem como eu tentar entender um texto bíblico me baseando nos usos e costumes do século XXI aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, ou em qualquer outra região, porque os costumes vão variando. Mas é muito diferente os usos e costumes do tempo bíblico, daquele texto que você está estudando, com o nosso texto. Então você precisa ter um bom manual de usos e costumes dos tempos bíblicos. E tem mais. Existe também para diversos bolsos, diversos preços. Adquira pelo menos o mais barato, o mais simples, que tem alguns bem baratinhos, mas vai se programando para você adquirindo aqueles mais volumosos, aqueles mais valorizados, porque vale a pena. É um grande investimento para um retorno maravilhoso no seu ministério. Então, aqui estão as 3 ferramentas fundamentais para você começar o processo de interpretação bíblica. Lembrando que comentários bíblicos é depois. Antes dos comentários bíblicos, eu te dei 3 ferramentas indispensáveis, tem mais outras ferramentas que também são necessárias, estou te dando essas 3 principais, mas existem outras ferramentas que são necessárias, indispensáveis para se compreender, para se poder interpretar corretamente a palavra de Deus, e o comentário bíblico é lá no final. Como eu disse, comentário bíblico você vai utilizar para comparar o resultado da tua interpretação com outros autores, apenas para isso. Você não deve partir de cara para o comentário bíblico. Você deve começar a fazer o seu processo de interpretação e depois comparar com o comentário bíblico. Quando você utiliza essas 3 ferramentas, a sua capacidade de interpretação bíblica é multiplicada exponencialmente. Evidentemente que existe uma técnica na utilização dessas ferramentas, não é de qualquer jeito, existe uma sequência, existe um processo. E esse processo, essa técnica, eu explico no passo a passo lá no meu método Descomplicador da Hermenêutica. E deixa eu tornar aqui a ligar a minha câmera. Aqui estou eu. Então é isto. Quer conhecer o meu método Descomplicador da Hermenêutica? Então, assista o próximo vídeo, sim, quando eu vou revelar os 3 passos fundamentais do meu método Descomplicador da Hermenêutica. Então, faça a sua pergunta. Você tem dúvidas? Não faça para o WhatsApp, não tem como eu estar atendendo para o WhatsApp, mas faça aqui nos comentários. Aqui abaixo desse vídeo tem um espaço para comentários. Faça a sua pergunta, coloque aí, quer falar alguma coisa comigo, quer deixar o seu comentário, então utilize aqui abaixo. E também, está gostando, está sendo útil para você esse seminário, você está encontrando valor naquilo que eu estou passando para você nesse seminário, então compartilhe com quem tem real interesse, com quem realmente deseja aprender. Passa para ele também a forma para que ele possa se inscrever e estar participando desse seminário. Então é isso daí. Até amanhã, no terceiro vídeo, logo por volta das 9 horas da manhã, você vai estar recebendo por WhatsApp o link do terceiro vídeo. Até lá, um grande abraço, Deus lhe abençoe.